E aí, meus queridos amigos do Escanteio SP, tudo bem com vocês? Vamos só colocar o fone aqui. Pronto, agora sim eu vou convidar o Robson, nosso convidado de hoje. Robson, zagueiro do Juventus, são 62 jogos desde 2018. Ele é zagueiro e capitão do time desde que ele chegou. E ele vai falar aqui com a gente daqui a um minutinho. Tá devagar aqui o negócio hoje, hein? É isso aí, meus amigos. Daqui a pouquinho o Robson vai falar aqui com a gente, prometo. Tá pronto. Chegou o homem. E aí, Robson, tudo bem? Você me ouve bem? Ah, tô te ouvindo bem, Rico. Boa noite. Prazer Boa estar aqui noite. conversando com vocês. O prazer é todo nosso, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Robson, antes de tudo, né, mais importante, como é que tá a família na quarentena? Como é que tá cuidando da saúde aí? Cara, tá tudo bem, graças a Deus, assim, não tivemos nenhum caso, assim, na minha família bem próximo, assim, a não ser um tio que a gente não tem muito contato, né? Então, mas graças a Deus, em termos de saúde, ninguém até o momento desenvolveu nenhum tipo de sintomas, né? Que bom, você tá passando a quarentena aqui em São Paulo mesmo? Tô em Santo André. Santo André, beleza. Ô Robson, vamos começar então já com o que tá mais quente. O Juventus falou alguma coisa com vocês desde que vocês apresentaram aquela proposta de renovar os contratos? Cara, eles conversaram assim meio por cima, mais com o Alex Alves, né, o nosso treinador. O diretor chegou a conversar comigo, né, mas também ficou mais voltado para questões financeiras, né, que o clube teria que acertar, e então eles tentaram, esses primeiros contatos conosco foi justamente para tentar alinhar e ver uma forma que eles conseguiriam nos pagar, né? E mais eles falaram que quando tivesse uma posição da federação, quando tivesse uma data de retorno, que nós voltaríamos, entendeu? Mas não foi da mesma forma que nós fizemos um pedido, né, e foi oficial, um e-mail, né, algo nesse sentido. Não tivemos uma resposta oficial, foi mais algo de boca mesmo, né, mas não temos nada concreto, assim, vamos se dizer, apenas falando que voltaremos, mas como também está essa situação muito indefinida, né, da federação, porque primeiro vai se voltar o Paulistão né, o Paulistão, né, para depois pensar em voltar à Série A2. Então, também nós jogadores também nós não para nós também é uma situação até que ponto também hoje é interessante ficar pensando em voltar, porque a gente não sabe quando que vai voltar. Se o campeonato for voltar em agosto, em setembro, que é quando vão estar rodando já os campeonatos nacionais, todo mundo almeja algo maior, né? Então o interesse de todos é estar disputando o nacional, ou propriamente a janela que está se abrindo aí para o exterior, buscar algo para fora, né? Então, como essa definição da federação, nós jogadores hoje também fica meio complicado o planejamento em voltar para o Juventus, né? Essa proposta de poker que vocês fizeram, ela tem alguma data para expirar? Assim, que vocês falaram, ó, se não deixar acertado até tal data, a gente vai procurar clube, alguma coisa assim. Então, como não foi.
não foi acordado nenhum tipo de contrato, né? Até a volta, até o retorno dos treinos, quem tiver alguma proposta que acha melhor, vai seguir sua vida, entendeu? Não ficou nada preso assim, ó. Se vocês têm até tal data de fazer a renovação do contrato, até porque para o clube hoje a receita está sendo bem pouca, então se eles assinarem conosco de alguma forma ou de outra, vai entrar um custo para o clube, então eles estão evitando isso também. Então a gente está deixando as coisas andarem, né? Se voltar logo, é, a probabilidade de ter mais jogadores é maior. Quanto mais se estender, a probabilidade é de ir perdendo jogadores aos poucos, né? E o retorno está condicionado à Federação Paulista, que está condicionado ao governo do estado, né? Aí vai um empurrando para o outro e acaba demorando um pouco mais. E, Exatamente. inclusive, como a gente deu no escanteiasp.com.br, que o Juventus teve um déficit orçamentário de mais de 2 milhões, né? Porque com a pandemia parou o clube praticamente parou, né? Porque todas as atividades do clube dependem de aglomeração de pessoas, que agora não é recomendada por um motivo bem óbvio. Robson, vamos falar de campo então. Nessa temporada o Juventus oscilou um pouquinho, começou bem, aí deu uma caída, e nas últimas duas partidas eram duas vitórias. Você acha que essa pausa, se não tivesse essa pausa, o Juventus conseguiria ali uma vaga no mata-mata com tranquilidade, ia manter aquele bom momento? Pelo que foi apresentado, né, nos últimos jogos, nós não tínhamos dúvidas de que nós iríamos classificar, né? O time, na verdade, a gente não é que nós oscilamos tanto na questão de desempenho, nós oscilamos na questão de resultado, né? E a Série A2 ela é um campeonato muito difícil, porque nem sempre a melhor equipe é a que vence, né? Às vezes vem uma equipe jogar principalmente na Javari, que conhece o nosso estilo de jogo, porque a maioria ali já está junto há pelo menos há mais de um ano, né? E o treinador é o mesmo, então eles estudam a nossa equipe, então a maioria das equipes, tirando o Audax, que foi a única equipe que tentou marcar nós em cima, que tentou fazer um jogo de posse de bola também, as outras equipes todas foram por uma bola, né? E às vezes na Série A2, principalmente na Javari, que é um campo curto, às vezes um deslize, às vezes uma bola parada, às vezes uma finalização um pouco mais de longa distância acaba entrando, e na Javari, por ser um jogo curto, dificilmente você consegue reverter o resultado, né? Então nós acabamos oscilando na questão de resultado, só que também serviu de amadurecimento para nós. Nós começamos a ir fora de casa e também usar dessa artimanha, né? Por exemplo, pegamos o Red Bull, foi um jogo que nós tivemos pouco a porcentagem de posse de bola, mas fomos efetivos, né? Tivemos acho que duas ou três chances no jogo, fizemos dois gols e saímos com a vitória, né? Então a Série A2 ela é isso, você tem que saber jogar, porque nem sempre o time que desempenha o melhor futebol é o que vai sair com resultado positivo. Mas sem dúvida, se na crescente que nós vínhamos e entendemos melhor o campeonato como que estava esse ano, né? E os jogadores que chegaram, né? O próprio Christian, o próprio Mazola, que chegaram no decorrer da competição, que estavam já bem fisicamente, sem dúvidas a gente estava numa crescente muito boa no campeonato. E agora quando voltar, que a gente nem sabe quando que vai ser, você acha que vai conseguir manter aquele nível de jogo? Ou você acha que vai pegar não somente para os Juventus, como para todas as equipes que estão sem treinar agora? Cara, eu acho que vai pegar mais na questão de elenco, né? Você pega no nosso elenco, por exemplo, o artilheiro do campeonato que estava na nossa equipe não vai estar mais, né? O Léo Castro ele estava com o empréstimo da Ferroviária, o empréstimo se expirou e ele voltou para a Ferroviária. Então, assim, para a nossa equipe, por exemplo, a gente perde o artilheiro do campeonato, né? Um cara que precisava de uma bola para botar ela para dentro. Então, eu acredito que vai se mudar muito. Acho que assim as equipes que conseguir manter o seu elenco vai estar muito na frente das demais. Mas são poucas as equipes. Eu acho que mais o 15, né, o São Bernardo, que tem uma receita que conseguem, já conseguiram fazer a renovação de contrato.
a própria Portuguesa acabou, acho que surpreendendo a maioria, né? Perdeu alguns atletas, mas conseguiu repor do mesmo nível, até maior. Pois é. Então assim, eu acho que essas equipes são as equipes que estão um pouco na frente hoje, né? E nós do Juventus, assim, hoje saiu algumas peças, mas como eu falei, com o decorrer disso aí, quanto mais se tardar a voltar ao retorno, a probabilidade de se perder mais jogadores é grande. Além do Léo Castro, que deve ficar na Ferroviária, você sabe de mais alguém que com certeza não volta? O Maicon também, que estava emprestado do Ituano, também não volta, né? Porque acabou o empréstimo, a não ser que se resolva com o Ituano, né? Mas o Ituano, por exemplo, vai ter o Campeonato Brasileiro, então não sei se é viável ao Ituano emprestá-lo novamente. Pelo que apresentou nos jogos que fez esse ano, e por ser um cara que é de longe, eu acredito que o Potiguar não volte, porque tem proposta, né? Então, assim, você pega, são jogadores, né, do meio para frente, assim, que eram jogadores decisivos para nós, né? Fora que, assim, cara, eu vou ser bem sincero, na minha situação, por exemplo, eu por ter o passaporte português facilita muito, então eu tenho recebido muitas sondagens, muitas coisas, né, principalmente da Europa, né, que é um mercado que está começando a movimentar mais do que aqui no Brasil, que lá as coisas estão voltando, né, o próprio Ale, o Paulo, o Sacomã, que são jogadores também que teve um nível de competição muito bom, então assim, a tendência, como eu falei, cara, o mercado ele está começando a se movimentar novamente, e só que quanto mais se tarda esse retorno, eu tenho certeza que vai se desmanchar muitas equipes. E você tem falado com o pessoal do elenco frequentemente ou tá um contato um pouco mais difícil, assim? Ou tem o grupo dos Cara, jogadores, alguma coisa? não, nós temos um grupo, mas fica, como eu falei, fica muito raso, né? Até para nós conversar e tentar definir alguma coisa, fica complicado porque nós não temos data, né? Quando parou lá de 17 de março, que foi o último dia que nós nos encontramos lá, ninguém imaginaria que nós estaríamos 3 meses em casa. Acho que todo mundo na pior, a gente acreditou que um mês e meio aí, as coisas começariam a voltar, né? E tomou uma proporção que tá todo mundo sem entender muito o que vai ser, né? Tá sendo tudo muito diferente, né? O mercado se tornou uma coisa diferente, porque ninguém quer contratar porque não sabe exatamente data de nada, então ninguém quer pagar jogador enquanto não tá precisando dele. Então assim, até para nós assim ficar conversando é um pouco complicado. A gente conversa mais questões físicas mesmo, né? Se ajudar em questões de treino, né? Se ajudar nas questões, né, de tentar resolver a melhor maneira de se receber os nossos direitos. Que graças a Deus assim o Juventus conseguiu nos mostrar uma situação que ficaria mais confortável para eles e nós aceitamos, né? E então assim a nossa conversa ela é mais voltada nessas questões mesmo, as questões de retorno ou de será que volta ou quando volta, a gente está tendo pouco contato. Beleza, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá entrando aqui, o Ivan, o Jô Fernandes Boa, Rob Show, M. Figueiredo, Capita é brabo, respeito total. Aqui o Robson, você é jogador pra Europa. Quem mais aqui? O Moacir Peinado, Lucas, Luiz Antônio, todo esse pessoal aqui mandando um abraço pro Robson. Robson, vamos voltar um pouquinho no tempo agora. Você chegou no Juventus em 2018 e são 62 jogos pelo clube e desde que você chegou você é o capitão do time, né? Cara, eu só não fui o capitão no meu primeiro campeonato, que eu acabei tendo uma lesão, né, na Série A2 em 2018, no terceiro jogo contra o Audax, no tornozelo, uma lesão bem feia. E aí eu fui voltar apenas nos 3 últimos jogos. E como o André já era ainda, né, um jogador identificado, já estava no clube há muito tempo,
o capitão era ele, né? Mas após a saída do André, eu me tornei o capitão da equipe, né? Sou muito grato ao professor Alex, né? Por essa confiança, né? E eu sempre falo, né? Eu me identifiquei muito com o clube. É um clube que eu tenho um total respeito, total admiração, total gratidão por tudo que eu vivi ali. E eu sempre falo para todos, né? Eu fico muito triste de não só nessa situação que nós estamos vivendo na questão humana, né, essa pandemia, mas também na questão de que eu sentia, eu tinha certeza que esse ano tinha algo bom preparado para nós, né, que o nosso time tava muito bem, né, e como eu já estava para minha terceira dois dentro do clube, eu sentia que esse grupo a gente tinha grande chance de conseguir o acesso, que sempre foi o nosso objetivo, e que era uma coisa pessoal minha que eu ficaria muito feliz em poder fazer com que o Juventus voltasse à primeira divisão, que é um clube muito querido, né? E eu sempre falo que não deveria estar onde está. E como que é ser o capitão num time com tanta gente experiente, tanto jogador de nome, né? Tem o Ale, que é campeão de Libertadores, tantos jogadores que passaram pelos grandes clubes do Brasil. Como que é ser o capitão num time tão cascudo desse? Cara, é um aprendizado diário, né? Eu sempre, para mim, como capitão, exercer essa função se tornou mais fácil por ter pessoas tão experientes e líderes naturais, né? Esses jogadores, eles não precisam usar a braçadeira de capitão para serem líderes também, né? Então, para mim foi muito gratificante. Eu aprendi muito com o Ale, com o Sacomã, né? O pouco tempo com o Christian, assim, e foi uma oportunidade muito boa que eu acabei concentrando com ele. Então, assim, nas conversas, assim, e para mim poder viver essa experiência e poder adquirir essa experiência com eles, né? Para mim foi muito gratificante e fez eu evoluir muito, não só como atleta, né, mas também como pessoa e poder exercer muito bem também a minha função como capitão. E você com o Sacomã, vocês são uma das duplas mais que jogam juntos há mais tempo da dois, se não for que joga mais tempo. Como que é como que o entrosamento entre os dois facilita na hora de jogar, na hora de ir atrás de um atacante, alguma coisa assim? Cara, hoje eu e o Sacomã, a gente não precisa nem se falar, só de olhar a gente já entende o jeito que cada um vai agir dentro daquela circunstância, né? Mas desde o primeiro dia que ele chegou, né, eu já estava no clube, né, que a gente foi fazer o primeiro trabalho mais tático, assim, que o Alex colocou nós dois para trabalhar junto. Cara, foi realmente assim, casou de uma forma muito legal. Facilita por ele ser canhoto, né? E eu destro, e as nossas características de jogo ser muito parecida, né? Então a gente foi ajustando aqui, uma coisa ali, outra ali, mas ele me ajudou muito, assim, né? Porque é um jogador muito experiente, né? E a gente conversou, se ajustou, e hoje a gente até brinca, né? Que se um receber a proposta, a gente vê se não dá para aumentar um pouquinho e levar os dois. E no banco do Juventus também tem o Carlinhos, né, o Bahia, que é um jogador que veio da base. Vocês têm bastante contato com ele? Você e o Sacomã, como mais experientes, ele que está começando agora? Cara, a gente conversa bastante porque é um jogador que tem um potencial muito grande, né? Ele jogou uma Série A2, tanto é que nesse ano que eu me machuquei, em 2018, ele acabou jogando bastante jogos, acho que ele tinha 19 ou 20 anos na época, e foi bem. E só que tem jogadores que precisam um pouco mais de amadurecimento nas questões do que o futebol é hoje em dia, né? Que o futebol não é simplesmente só dentro de campo, né? Que às vezes você tem que treinar um pouco mais, fazer uma coisa mais fora, ouvir mais. Tem momentos que mesmo você achando que está certo, você tem que escutar e entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Mas é um jogador que tem um potencial gigantesco, né? Não era para estar nem no Juventus, né? Era para estar num clube maior já. Mas eu tenho certeza por exemplo, esse ano ele foi emprestado para o Nacional para jogar Série A3, né? Então eu sempre falo para os meninos, falo, cara,
o futebol não é o que vocês vivem aqui no Juventus. A realidade do futebol ela é dura, ela é complicada. Quando vocês saírem do Juventus aqui, vocês vão entender que não é essa coisa tranquila que é aqui, né? Que tem muitos clubes que não pagam, tem muitos clubes que não te dão a estrutura necessária, né? E eu tenho certeza que essa rodagem para ele vai ser de suma importância para o crescimento não só profissional, mas como pessoal dele também. Boa, vamos mandar mais um abraço pra galera aqui. Ricardo, Adriana, Ricardo, Janderson, Amanda Hernanes entrou, Gabriel, Vitor, Júlio, Luiz, Benê, O Benê, bastante o gente pai do aqui. Robson, Sacomã. é o pai do Sacoban, pô? Um É, abraço, seu Benê. Robson, em 2016 e 2017 você jogou no Chipre. joguei. E como que foi jogar num país que não é tão conhecido assim o futebol do país? Cara, chega a ser engraçado porque quando eu recebi a proposta, ó, mesmo eu sendo um atleta profissional, acho que eu tive o pensamento que qualquer um teria. Ah, não, cara, eu vou pra lá, lá eu vou deitar e rolar, lá deve ser a coisa mais fácil e, e eu tenho certeza que de lá vai ser mais fácil para eu dar um trampolim. Só que realmente quando a gente escuta de que muita das vezes o jogador brasileiro ele tem umas manias que o europeu não tem e que quando chega lá sente uma dificuldade, isso é verdade, porque eu fui para um país pequeno, né, mas um país super desenvolvido nas questões de técnica, tática, por exemplo, lá pode se jogar 9 estrangeiros, né, então praticamente não tinha chipriota, né, a maioria dos jogadores no elenco mesmo tinha paraguaio, espanhol, argentino, Geórgia, Camarões. Então, assim, eu vi um futebol totalmente diferente, né? Cheguei lá e quando eu saí, eu me senti um jogador muito mais preparado para as circunstâncias do que o futebol moderno hoje exige, né? As questões táticas muito bem definidas, né? O jogador hoje, o zagueiro hoje que não tiver uma qualidade técnica para iniciar construções de jogo lá fora, o cara não consegue jogar. Então, assim, quando eu vim para o Brasil e comecei a jogar aqui novamente, eu senti que a bagagem que eu trouxe de lá fez com que o meu jogo ficasse mais fácil e entender o jogo melhor, né? Então, são coisas que às vezes a gente acha que aqui no Brasil realmente a nossa qualidade é indiscutível, mas nas questões táticas, técnicas e entender bem o jogo, às vezes a gente está um pouco atrasado. Mas o que que é esse atraso que você está falando, mais ou menos? Dá um exemplo mais específico, assim. Eu falo mais na questão de você entender o jogo, né? Do treinador demonstrar o jeito dele, né, de trabalho e todos os trabalhos dele ser exatamente voltado para o que o jogo que ele acredita, né? Então, assim, desde o aquecimento, você vai trabalhar as funções que vão ser necessárias para o jogo daquilo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes a gente joga muito espaçado, né? Vamos se dizer aí que a compactação que a maioria fala, né? A compactação lá na Europa você vai jogar em 35 metros. 40 metros no máximo. Aqui no Brasil, se você pegar as duas linhas, normalmente vão dar 50, 60 metros, 55. Então, assim, é muita diferença que lá, por exemplo, se você fizer dessa forma, você é cobrado. Ou, por exemplo, eu fiz um amistoso que acabou o jogo, eu tinha certeza que eu tinha feito um baita de um jogo, né? E aí chegou na segunda-feira, o vídeo tava lá e o treinador me parava o vídeo e falava, Robson, mas aonde está a linha? Por que você está correndo para trás? Não, aí falei para ele, falei, não, mas é que eu sempre tive isso de que o cara nem ameaçava, eu corria para trás para tirar o espaço da bola aí nas minhas costas. Ele falava, não, se você está dando campo, se só você correr para trás, você tá dando metro para o adversário sozinho. E se a bola entrar, você vai conseguir marcar dois, três jogadores? Você não vai, porque os outros vão estar na linha que tem que ficar. Então, assim, são coisas que são trabalhadas lá fora que aqui no Brasil não se trabalha tanto, né? E que faz com que às vezes o nosso jogo seja um pouco mais espaçado, tenha um pouco mais de espaço.
Lá fora, por exemplo, eu como zagueiro, dificilmente eu dominava uma bola e conseguiria conduzir para entrar no campo adversário para tentar armar uma jogada. Aqui no Brasil, por exemplo, na Série A2, eu faço muito isso, entendeu? Porque assim, taticamente, da forma que eles trabalhavam, todos os times, era com que você tirasse o campo e o raio de ação do adversário. Né? E aqui no Brasil, às vezes, se espera mais, se dá mais campo para o adversário, se joga mais no erro. Né? Lá fora, assim, eu senti que é um jogo muito mais rápido, muito mais estudado do que é aqui. Boa. Aqui o seu Benê falou com a gente aqui, ó. Robson, grande zagueiro. Merece um clube grande. Foi uma excelente dupla com o Sacomã. Foi ou ainda continuará sendo, né? Não sabemos. Que o Carvalho, o Rick entrou, Caio Yoshio entrou, Samuel, o grande cobrador de falta da nossa dois em casa entrou, Paulo Henrique, lateral do Juventus, Pedro Guedes. Robson, aqui o Aleviano entrou, pô, quase deixei passar o Aleviano, o nosso Sebastião Salgado. E sabe tirar uma foto como ninguém. Esse cara tirou uma foto bonita, hein, É, Robson? Pelo é. amor de Deus. Você disse que no Juventus, quando os times vão jogar na Rua Javari, eles jogam bastante recuado e jogam por uma bola. Você acha que agora, sem a presença da torcida, né, que vai ser praticamente campo neutro em todos os jogos, você acha que isso vai diminuir um pouco? Cara, eu acredito que não, porque porque o- os adversários irem na Javari também. Eu entendo porque a Javari ele é um campo diferente, né? É uma dimensão diferente, é uma atmosfera diferente. Mas a dimensão faz com que o adversário, como não está acostumado, ele se retrair um pouco, né? Dele procurar um erro, porque lá na Javari, né? É como eu falei, né? Antes do meio do campo, um erro às vezes é crucial, né? Um passe por dentro que é interceptado, um passe o cara tá dentro do gol. Então, assim, pelo que a gente sempre apresentou e pelas derrotas que nós tivemos em casa, os adversários terem jogado desse jeito, como o futebol hoje todo mundo se assiste, todo mundo é, procura ver aonde é os erros do adversário, eu acredito que não vai se mudar muito pela questão de ter ou não a torcida. Eu acho que é mais por tentarem ver um caminho para se tentarem chegar à vitória, né? Pô, Robson, já estamos com quase meia hora de live. Vamos já para os finalmente. Você está acompanhando a nossa Série 2 em casa? Você falou pra gente? E Cara, aí, o que você achou? eu achei incrível, assim, eu tava vendo meu Instagram e aí acabei vendo, cara, pô, isso me trouxe uma felicidade muito grande, porque para nós jogadores, né, da Série A2, a gente vê um campeonato, mesmo que virtual, para nós é sensacional, porque nós estamos acostumados a ver um torneio apenas dos jogadores que estão na elite do futebol, né? E ver um torneio e ver também que as características dos atletas vocês, né, buscaram realmente ser uma coisa muito parecida com o que é o real, que vocês poderiam simplesmente botar o nome lá nos jogadores e chega, É. mas a aparência, as questões físicas são muito legais assim, e eu fiquei muito feliz, cara. Pô, Robson, toda semana a gente tem duas rodadas, hein, galera? É uma nas quartas-feiras e uma aos sábados, sempre às 7 horas da noite. E, Robson, vamos dar uma encerrada aqui. Queria que você usasse esse espaço para falar o que você quiser, falar com o torcedor, falar com quem está assistindo a gente. Cara, eu queria agradecer, né, a toda a torcida do Juventus, né, que sempre desde o momento que eu cheguei, me acolheu super bem, né, desde que me tornei, então, capitão, assim, me abraçaram mais ainda, como você mesmo mencionou, não é fácil ser capitão num elenco que tenha jogadores é, de nome, né, jogadores com uma bagagem tão grande, e eu tenho certeza que o Juventus vai voltar ao lugar onde merece estar, que é a primeira divisão. Eu sempre falo que o futebol precisam de pessoas que queiram realmente fazer com que o futebol cresça. O Juventus tem um potencial de crescimento muito grande, né? É uma marca muito grande, só que tem coisas que precisam ser mudadas para que alcancem o objetivo.
né? Que se você, para você chegar onde você ainda não chegou, você tem que fazer o que você não fez, né? Então, eu acredito que o Juventus tem um potencial para estar entre os grandes, só que tem que ter a mentalidade de time grande, tem que realmente mudar, se estruturar para que isso aconteça, né? E que não limite o Juventus a ser um time de Série A2, né? Que as pessoas lá dentro realmente acreditam que o Juventus possa ser um time para brigar com os grandes, ser um time que suba como assim, hoje é bonito de se ver porque eu estive lá, né? E a mentalidade dos caras sempre foi essa do Mirassol, né? De ser um clube que não é apenas para disputar um campeonato, é um clube para revelar jogadores, é um clube para daqui a um tempo estar disputando campeonatos nacionais. E você vê que está colhendo frutos, né? O CT que eles têm, né? A estrutura que eles têm. Hoje, sempre quando vai iniciar o Campeonato Paulista, você nunca coloca o Mirassol como um dos candidatos a cair, porque se prepara para isso. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que as pessoas que trabalham lá dentro, né, que estão envolvidas no futebol dentro do Juventus, possam pensar que o Juventus tenha que ser grande e agir dessa forma. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que o Juventus volte, porque essa torcida merece, e eu tenho certeza que tem muitos torcedores de outras equipes que também gostariam de ver o Juventus na primeira divisão. Bom, Robson, muito obrigado. Muito obrigado para quem assistiu até agora com a gente. É um grande prazer tê-los aqui. Lembre que o Escanteio SP está no Twitter, no Instagram e no Facebook como Escanteio SP. No nosso site escanteiosp.com.br, as notícias quentinhas da Série A2 e A3. O Diego Sacomã acabou de entrar aqui. Um abraço, Sacomã. E é isso aí, Robson. Abraço pro Muito meu obrigado. parceiro. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. E é isso aí. Valeu, meu irmão. Fica com Deus aí. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos à disposição. Valeu, Robson. Eu que agradeço. Boa noite. Valeu, boa noite.